acaba também por dizer muito respeito às crianças e aos idosos. E a educação? E a educação. Na minha opinião, provavelmente, a educação irá conhecer uma privatização significativa, desde logo no próprio superior, que evidentemente é um investimento por parte das pessoas que lá estão. Privatização como? Uma privatização, uma entrada do Estado abandona. Ou o próprio Estado faz pagar propinas, como a Inglaterra, quer dizer, absolutamente incomportáveis, que o Estado português já disse que não podia pagar, na verdade. Mas privatizar universidades públicas? Privatizar o seu custo. Privatizar o seu custo. Dizer, sim senhora, você pode vir estudar, a universidade é pública, o Estado paga aos professores, mas o custo você vai ter que pagar qualquer coisa de mais parecido com aquilo que custa. Basta dizer que em Portugal, por exemplo, todos os cursos pagam o mesmo, os de papel e lápis, como se diz às vezes até injustamente, com os cursos de engenharia e os cursos de medicina. Então a gente paga o mesmo. Como é que mas a Inglaterra não é assim. Esclareça-me, doutor Cabral, como é que estão as propinas? Então estava nos em média. 900 euros anuais. 900 euros anuais? Não sei 900 agora euros anuais dá uma média de 70 euros por mês. Sim. Seja que curso mas for, antigamente engenharia, não há medicina, Sim, humanística. Exatamente. Enfim, há uns pequeninos jogos, as universidades também jogam um bocadinho, mas tinham um limite legal. E o senhor acha que estes valores têm que disparar? Vão disparar. Ou então fecham. Ou então fecham porque não há dinheiro. Eu, quando falo do Estado Social, é este que existe, não é o Estado adaptado. Claro que isto vai ter muitos remendos, mas vai ficar completamente desfigurado. Essa história dos racionamentos, a gente... É mais caro que um colégio primário, é mais caro um infantário bom, nos arredores bons de Lisboa, do que a Universidade Portuguesa. Sim. Sim, não é lógico. Um infantário privado são à volta de 200, 250 ou 300 euros por mês, Pronto, não é? faça-lhes as contas. Portanto, são 9 meses, são 3 mil euros. Para quem pode pagar. Mas quem é que pode pagar? É isso, o que é que acontece? As pessoas que puderem, e adivinha-se quem é que vão ser, vão, evidentemente, investir nos seus filhos, porque é realmente o maior investimento que podem fazer e continua a ser, e, no limite, podem mandá-los na universidade para o estrangeiro. E as pessoas, se hão de pagar 5 mil euros, então pagam-nos em Pois, mas não é o Estado Social que as pessoas querem, onde a medicina custa 10 mil euros. 10 mil euros ano, a propina. A propina não... Do doutoramento em medicina em Oxford custa mais de 10 mil euros. Mais 10 mil euros ano? Sim. Para já não falar em Harvard, nos Estados Unidos. Pois, nunca mandei ninguém para lá. Não, mas os valores que estão aí... Já mandei para Oxford. Os valores que estão aí são de 50 ou 60 mil dólares. Mas os Estados Unidos funcionam de outra maneira, porque há muita gente a apoiar. Muitas instituições, doutor Medina, mas esta é uma questão importante. Esta é decisiva. É decisiva. O doutor acha que a Europa, e Portugal em concreto, em razão da situação do Estado Social e da ausência de condições de financiamento, as nossas sociedades irão acabar, por exemplo, como a sociedade americana, em que salva-se quem puder, cada um por si? Eu não sou capaz de fazer previsões desse género. A Europa tem, como você sabe, na minha opinião, o mesmo problema que Portugal, que é o problema de fundo que está a liquidar a Europa e os Estados Unidos, que é a indústria e o petróleo. Estamos a perder a indústria. Hoje há uma grande marca que já... É a Renault que vai fechar em França? E a Peugeot cheia de problemas. Não, acho que a Renault ontem disse que ia fechar em França. Quer dizer, sim, fecha em França. As fábricas... Sim, em França. Bom, quer dizer, a Europa, as pessoas não estão a dar por isso. A Europa vai ter, como nós, este mesmo caminho de empobrecimento ou de não crescimento da economia por causa da indústria, basicamente, e por causa digamos, do abastecimento energético. Mas eu vou dizer-lhe o seguinte, andou toda a gente a dizer que eu andava louco, o Estado Social vai acontecer a mesma coisa que o país. Afinou. Não, é verdade. Eu disse em 2005, claro, o Estado português vai falir. De janeiro de 2005. Bom, eu digo-lhe agora, o Estado Social, há 8 anos que... Em 2009 então e agora? Há 8 anos. O que lhe digo, antes de 2020, este nosso Estado Social vai sofrer grandes destruções. Não vai haver dinheiro. Com esta economia e com o peso dos juros, não vai haver solução. Mas o problema não está nos salários, pois não? Porque ouvimos o Sr. Alexandre Soares dos Santos dizer, em reação de resto às afirmações de António Borges, que
que não se podem aceitar cortes salariais e que ninguém a ganhar 500 euros consegue trabalhar de forma motivada. Mas, Judite, a questão não é essa, enfim, são declarações... O problema é um problema da produtividade. Exato. É o que é que esses poucos euros rendem. Porque, repare, no Brasil, em que andam todos eufóricos, eles contam como classe média pessoas que ganham lá o equivalente do salário mínimo em Portugal. Ora, não está escrito nas pedras de nenhuma lei que nós, porque escolhemos o Brasil, vamos ser sempre, viver sempre, como se fôssemos ricos e viver melhor que o Brasil. O problema é que os portugueses não entendem como é que nós somos produtivos lá fora e não somos produtivos cá dentro. Porque o capital é outro. Não, porque primeiro entrou numa organização organizada e aqui andam em organizações desorganizadas. A segunda coisa é que estão a fazer coisas com valor. Quando você que agora disse que andou lá pela Alta Europa, pergunte lá qual é a produtividade média do operário na Alta Europa. Não, eles têm todos os dias que produzir 600, acho que parece que são 615 ou 625 carros por dia. Em euros. Bom, e você agora vai ver o que é que pode produzir por dia uma pessoa que anda aí a lavar automóveis, ou que anda a transportar caixotes, ou que anda a lavar pratos, ou servir à mesa. Mas se calhar não tem alternativa de trabalho. Não é isso, Judite, é produtividade. É individual. É produtividade. E o que o Sr. Soares Santos diz é óbvio. Agora, o problema não é esse, é que produtividade média é que nós vamos ter. Se essa produtividade aumentasse 10 vezes, este problema não existia. Se um jovem tivesse uma oportunidade 10 vezes superior à que tem agora... Como a Alemanha tinha que aumentar 3 vezes. A solução poderá ser trabalharmos mais um dia por semana, como a Troika quer impor na Grécia? Trabalhar 6 dias por semana? O que é que os senhores pensam sobre isso? Eu não tomo posição sobre a Grécia, para mim o problema da Grécia ideia dos 6 dias está esclarecido. A Grécia vai ter coronéis mais ano, menos ano. Portanto, não vale a pena perder tempo com isso. Não sei se é a sua opinião. Mas era esta ideia de trabalhar mais horas. Não, nós temos que fazer, aliás, a única coisa que temos feito bem, e que é exportar muito mais e produzir bens transacionáveis. Essa palavra detestável. Eles diziam bens transacionais. Nós, Judite, temos de atrair investimentos. Pois temos. Investimentos com produtividade. E investimentos grandes que tragam a tecnologia e a produtividade. Mas não se atraem investimentos com alterações fiscais, desumanas. Sobretudo se não damos garantias de pagar. Não, sem garantias de pagar e com alterações nos impostos que variam. Mesmo assim trouxeram uns milhares de milhões, quer dizer, para a eletricidade, para a REN e para a EDP. Foi das poucas coisas. Mas, por exemplo, imagine qual é a produtividade de uma pequena mercearia de esquina que paga uma renda irrisória de 50 ou 100 euros. E onde trabalham 3 e 4 e conseguem sobreviver 3 ou 4 pessoas. Mas é evidente. Mas nos outros países também existem mercearias. Não, nós temos o dobro. Nós temos o dobro. Assim como temos o dobro de casas e o dobro de autoestradas. Portugal tem mais autoestradas que a média, tem mais casas, os portugueses temos mais casas e apartamentos do que a média. Temos mais mercearias que a média e temos também. mais mercearias que a média. Mais sapatarias, o que nós temos menos que a média é fábricas, é produções, etc. Temos algumas. E tem-se portado até bastante. Doutor Medina, é toda a estrutura económica do país que tem que mudar radicalmente, não é? Enfim, a vozearia é que não vale a pena repetir. Nós temos 2 grandes problemas. As contas públicas. O Governo, e qualquer Governo, nestas circunstâncias, não vai ter condições para pôr as contas públicas em ordem. Segunda coisa, não temos tomado decisões para atrair investimentos. Sem resolver estas 2 coisas, nós vamos pelo cano abaixo. Bom, meus senhores, chegamos ao fim. Não sei se é da pequena diferença de idades, sou um bocadinho mais otimista. Professor Manuel Vilaveira de Cabral, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Tivemos muito gosto. Doutor Medina, nós vamos retomar este tema na próxima semana. Vamos falar do garrote burocrático. Diga o quê? Na próxima semana vamos falar do garrote burocrático. O garrote burocrático e vamos ter como convidada especial nos Olhos Vita Seabra. Obrigada. Boa noite.